Olá pessoal, tô aqui de novo e se você tá aqui, provavelmente você já me segue lá no Instagram. Eu sou o Léo da Caixa do Terror e eu escrevo contos de terror e posto lá na minha página. Eu também tenho um livro que eu já mostrei aqui no canal, que é esse daqui, A Caixa do Terror. É uma coletânea de contos de terror que sempre terminam de uma forma inesperada. E eu já falei sobre esse livro aqui no meu canal. Já li para vocês alguns contos dele. Vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse poder adquirir tanto a versão física como a versão digital. E hoje eu vou falar sobre ele, o Edgar Allan Poe. Você já deve ter assistido, ou pelo menos já ouviu falar, da nova série da Netflix, A Queda da Casa Usher. Pois é, ela foi baseada nos contos do Alan e ela é a última série da parceria do Mike Flanagan com a Netflix. É a série que vai encerrar esse ciclo e eu já assisti, eu posso dizer que ela é muito boa. E para melhorar a sua experiência assistindo essa série, nada melhor do que conhecer os contos da qual ela foi inspirada, que são os contos do Edgar Allan Poe. Cada capítulo foi inspirado em um conto do Alan. E hoje eu vou ler para vocês aqui o conto do Gato Preto, que está nesse livro aqui, ó. Ele foi publicado pela editora Prime, Histórias Primordiais de Edgar Allan Poe. Então vamos lá para o conto do Gato Preto, que é um conto muito sinistro. Ele tem um terror psicológico e ele é um pouco melodramático também. O Edgar ele gostava de colocar muito dessas coisas nas histórias dele. Mas antes de começar, eu vou contar um pouco da história do Edgar Allan Poe. Ele foi um escritor que não teve muito sucesso em vida. Ele não chegou a usufruir do trabalho dele, digamos assim. As publicações dele não vendiam muito bem. Então ele não chegou a conhecer o sucesso. O sucesso dele veio depois de sua morte. Eu espero que isso não aconteça comigo. E ele foi uma pessoa que teve muitas desgraças em sua vida. Vou ler aqui um pouco sobre a história dele. Edgar Allan Poe nasceu em Boston, Estados Unidos, no dia 19 de janeiro de 1809. Seu pai abandonou a família e sua mãe morreu 2 anos depois. Ele foi adotado por um casal em 1815. Mudou-se para a Grã-Bretanha com os pais adotivos. Ele voltou aos Estados Unidos em 1820 e em 1826 ele ingressou na Universidade da Virgínia, mas abandonou os estudos no ano seguinte. Devido a desentendimentos com o pai adotivo, ele se mudou para Boston em 1827 e alistou-se no exército. No mesmo ano, ele lançou seu primeiro livro de poesias, que teve apenas 50 cópias impressas. Ele perdeu a mãe adotiva em 1829, e então ele se desligou do exército e se mudou para a casa da tia, em Baltimore. No mesmo ano, ele publicou o seu segundo livro, e em 1830 ele ingressou na célebre Academia Militar de West Point. Mas após alguns meses ele foi expulso por indisciplina. No ano seguinte, ele cortou relações com o pai adotivo e publicou seu terceiro livro de poesias. Após um período de dificuldades, ele tornou-se editor-chefe do jornal South Literary Messenger em 1835, ficando à frente do periódico por 2 anos. É ainda em 1835 que ele se casa com a sua prima de 13 anos, Virginia Klein. Em 1842, Virginia Klein apresenta os primeiros sintomas da tuberculose. A doença da mulher acaba por levar Poe ao consumo excessivo de álcool, então ele se torna um alcoólatra. No início de 1845, seu popular conto, O Corvo, é publicado no jornal Evening Mirror. Em 1846, o Broadway Journal vai à falência e Poe muda-se para uma casa no Bronx, atualmente conhecida como Poe Cottage, onde Virginia morre no ano seguinte. A morte da mulher agrava o problema do alcoolismo, que o leva à morte em 7 de outubro de 1849, aos 40 anos de idade. Entre suas obras destacam-se os poemas O Corvo e Annabel Lee, e contos como A Queda da Casa Usher, O Gato Preto, O Barril de Amontilhado, Os Crimes da Rua Morgue e o manuscrito encontrado numa garrafa, que fazem parte do livro Histórias Extraordinárias. O Gato Preto. Não espero nem peço que acreditem neste relato estranho, porém simples, que estou prestes a escrever. Louco seria eu se o esperasse em um caso em que seus próprios sentidos rejeitam o que eles mesmos testemunharam. Contudo, louco não sou, e com toda a certeza não estou sonhando, mas amanhã posso morrer,
e quero hoje aliviar minha alma. Meu propósito imediato é apresentar ao mundo de maneira clara e resumida, mas sem comentários, uma série de simples eventos domésticos. As consequências desses eventos me aterrorizaram, torturaram e destruíram. No entanto, não vou tentar explicá-los. Em mim, eles representaram pouco a não ser horror, mas para muitos talvez pareçam menos repugnantes e mais barrocos. Quem sabe um dia alguma mente racional reduza meu fantasma a um lugar comum. Alguma inteligência mais serena, mais lógica e bem menos sensível que a minha, que há de perceber nas circunstâncias que relato com pavor, nada mais do que uma sucessão comum de causas e efeitos muito naturais. Desde a infância eu era notado pela doçura e pela humanidade de meu caráter. A ternura de meu coração era evidente, a ponto de fazer de mim objeto de gracejo de meus companheiros. Tinha uma afeição especial pelos animais, e fui mimado por meus pais com uma grande variedade de bichinhos de estimação. Passava a maior parte do meu tempo com eles, e nada me deixava mais feliz do que alimentá-los e acarinhá-los. Esse traço de meu caráter foi crescendo comigo, e, na idade adulta, fiz dele uma de minhas principais fontes de prazer. Aqueles que já experimentaram a afeição por um cão fiel e sagaz, dificilmente terei dificuldades em explicar a natureza ou a intensidade da satisfação que disso deriva. Há algo no amor abnegado e altruísta de um animal que fala diretamente ao coração daquele que tem a oportunidade frequente de provar da amizade desprezível e da frágil fidelidade do homem comum. Casei-me cedo e tive a sorte de encontrar em minha esposa uma disposição que não se contrapunha à minha. Ao observar minha queda por animais domésticos, não perdi a oportunidade de adquirir aqueles que mais me agradavam. Tivemos pássaros, peixinhos dourados, um cão maravilhoso, coelhos e um pequeno macaco e um gato. Este último era um animal notadamente grande e belo, todo preto e espantosamente esperto. Quando falávamos de sua inteligência, minha esposa, que no fundo era um tanto supersticiosa, fazia frequentes alusões à antiga crença popular, segundo a qual todos os gatos pretos seriam bruxas disfarçadas. Não que alguma vez ela tenha falado sério quanto a isso, e aqui aludi o fato apenas por ter me lembrado dele nesse momento. Plutão. Este era o nome do gato. Era meu animal de estimação favorito e meu companheiro inseparável. Só eu o alimentava e ele me seguia por toda a casa. Era difícil até mesmo impedir que me seguisse pelas ruas. Nossa amizade durou, dessa maneira, por vários anos, durante os quais meu temperamento e meu caráter em geral, por obra da intemperança demoníaca, e fico vermelho ao confessá-lo, passou por uma alteração radical para pior. Tornei-me dia após dia mais melancólico, mais irritável, mais indiferente aos sentimentos alheios. Permitia-me falar de maneira destemperada com minha esposa, e terminei por usar até mesmo de violência física. Meus animais de estimação, é claro, sentiram a mudança em minha disposição. Não apenas não lhes dava atenção alguma, como também os maltratava. Quanto a Plutão, entretanto, conservava suficiente estima por ele para abster-me de maltratá-lo, como fazia, sem nenhum escrúpulo, com os coelhos, o macaco e até mesmo com o cão, quando por acidente ou por afeição cruzavam meu caminho. Mas minha doença se agravava, pois qual doença se compara ao alcoolismo? E, por fim, até mesmo Plutão, que agora estava ficando velho e consequentemente um tanto rabugento, até mesmo Plutão começou a sofrer os efeitos do meu temperamento perverso. Uma noite, ao voltar para casa muito embriagado de uma das minhas andanças pela cidade, tive a impressão de que o gato evitava minha presença. Agarrei-o. Foi quando, assustado com minha violência, ele me deu uma pequena mordida na mão. Uma fúria demoníaca me possuiu no mesmo instante. Eu já não conhecia mais a mim mesmo. Meu espírito original pareceu, de repente, sair voando do meu corpo, e uma malevolência, mais do que demoníaca, inflamada a gin, fez estremecer cada fibra do meu ser. Tirei do bolso do colete um canivete, abri-o, agarrei o pobre animal pela garganta e deliberadamente arranquei um dos seus olhos da óbita. Eu coro, me consumo, estremeço enquanto relato a atrocidade abominável.
Quando a razão retornou com a manhã, quando já havia dissipado com o sono dos vapores da orgia noturna, senti um misto de horror e remorso pelo crime que havia cometido. Mas foi, na melhor das hipóteses, um sentimento débil e confuso, pois minha alma permaneceu intacta. Mais uma vez mergulhei nos excessos, e logo afoguei no vinho todas as lembranças do feito. Enquanto isso, o gato ia se recuperando pouco a pouco. A órbita do olho perdido exibia, é verdade, um aspecto assustador, mas ele não parecia mais sentir qualquer dor. Andava pela casa como de costume, mas, como era de se esperar, fugia aterrorizado quando eu me aproximava. Ainda restava muito do meu antigo coração para, de início, sentir-me magoado por esta evidente antipatia por parte do animal, que um dia me amara tanto. Mas esse sentimento logo deu lugar à irritação, e então surgiu, como que para minha ruína final, irrevogável, o espírito da perversidade. Esse espírito a filosofia não leva em consideração. Mas não estou mais certo de que minha alma vive, quanto estou certo de que essa perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das faculdades ou sentimentos primários e indivisíveis que dão direção ao caráter do homem. Quem já não se surpreendeu centenas de vezes cometendo um ato vil ou tolo por nenhuma outra razão, a não ser porque sabia que não o deveria cometer? Não há em nós uma perpétua inclinação que enfrenta nosso bom senso a violar aquilo que é lei, simplesmente porque entendemos que a estaremos violando? Esse espírito de perversidade, como já disse, veio para minha ruína final. Foi esse incomensurável anseio da alma de empenzinhar a si mesma, de violentar sua própria natureza, de fazer o mal pelo único desejo de fazer o mal, que me motivou a continuar e finalmente consumar a maldade que tinha causado ao animal inofensivo. Uma manhã, a sangue frio, passei pelo pescoço do gato uma corda e o enforquei no galho de uma árvore. Enforquei-o enquanto lágrimas escorriam de meus olhos. E com o remorso mais amargo em meu coração, enforquei-o, porque sabia que ele tinha me amado e porque sentia que ele não tinha me dado motivo para agredi-lo. Enforquei-o porque sabia que, assim fazendo, estava cometendo um pecado mortal, que comprometeria, então, minha alma imortal e a colocaria, se tal coisa fosse possível, além do alcance da infinita misericórdia do Deus mais misericordioso e mais terrível. Na noite do dia em que cometi essa crueldade, fui acordado por um grito de fogo. As cortinas da minha cama estavam em chamas. A casa inteira ardia. Foi com grande dificuldade que minha esposa, uma criada e eu conseguimos escapar do incêndio. A destruição foi total. Toda a minha riqueza terrena fora consumida. E, desde então, entreguei-me ao desespero. Não sucumbirei à fraqueza de procurar estabelecer uma relação de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade. Mas estou relatando uma cadeia de acontecimentos e não quero deixar nem um único elo solto. No dia seguinte ao incêndio, visitei as ruínas. Todas as paredes, com exceção de uma, tinham desabado. A exceção era uma parede divisória, não muito espessa, que ficava mais ou menos no meio da casa, e contra a qual se recostava antes a cabeceira da minha cama. O reboco, em grande parte, tinha resistido à ação do fogo, fato que atribuí à aplicação recente. Em frente a essa parede, uma grande multidão estava reunida e muitas pessoas pareciam examinar uma porção dela em especial, com toda a minúcia e atenção. As palavras estranho, singular e outras expressões similares despertaram minha curiosidade. Aproximei-me e vi, gravado em baixo relevo, na superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A impressão havia sido feita com uma precisão verdadeiramente assombrosa. Havia uma corda ao redor do pescoço do animal. Quando contemplei pela primeira vez a aparição, pois não conseguia considerá-la como outra coisa, minha admiração e meu terror foram extremos. Mas com o passar do tempo, a reflexão veio em meu socorro. O gato, eu bem me lembro, tinha sido enforcado no jardim ao lado da casa. Com o alarme do incêndio, o jardim tinha sido imediatamente tomado pela multidão, e alguém ali presente deve ter retirado o animal da árvore e atirado por uma janela aberta,
para dentro do meu quarto. Isso provavelmente tinha sido feito com o intuito de me despertar. A queda das outras paredes deve ter comprimido a vítima de minha crueldade contra a massa do reboco recém-aplicada, a cal do reboco, junto com as chamas e o amoníaco da carcaça, deve ter produzido a imagem que eu acabara de ver. Embora dessa maneira tenha prontamente satisfeito a minha razão, não posso dizer o mesmo quanto a minha consciência, pois o episódio estarrecedor que acabei de detalhar não falhou em deixar uma profunda impressão em minha imaginação. Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Esse vídeo senão vai ficar muito grande e a parte 2 eu vou postar na semana que vem, ok? Então, beijos. Não se esqueçam de curtir, de comentar o que vocês acharam desse formato, que é bem diferente do que eu costumava fazer antes. Se inscreve no canal, vou deixar o link aqui do meu livro na descrição para quem quiser comprar e até mais.